Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olá, esse texto que eu acabei de ler está em 2 Coríntios 4, verso 16. E é sobre a palavra renovação que nós vamos estudar hoje. Nós já começamos esse estudo no vídeo anterior e hoje nós vamos dar continuidade, falando de mais alguns aspectos dessa renovação. Se você sente que esse é o tempo, esse é o momento que Deus está propondo a você de se renovar, de ser restaurado, de recomeçar com Ele, fica aí, fique atento, abra sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que não seja simplesmente um vídeo, que não seja simplesmente um momento que você está sentando aí na sua casa, onde você estiver, para assistir algo, mas que seja um momento de encontro com o Senhor, um momento onde o Espírito Santo vai conduzindo você a se renovar. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo, por esse momento. Obrigada porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Pai, quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa igreja em Tuas mãos, que possamos crescer dia após dia, sendo renovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, eu quero que você abra a sua Bíblia ou acesse aí o seu smartphone e nós vamos ler esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, que diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Eu queria conversar com você sobre esse homem exterior e esse homem interior. A gente começa esse versículo falando sobre não desanimar. E eu quero que você leia todo esse capítulo. Eu te convido aí a parar, se quiser até mesmo parar esse vídeo e ler agora, mas leia todo esse capítulo. Leia a Bíblia, essa declaração do amor de Deus para cada um de nós. E nós começamos o verso 16 falando sobre não desanimar. Porque tudo aquilo que tem ao nosso exterior, tem envolvido o nosso homem exterior, a nossa carne, o momento que nós estamos vivendo neste mundo e nessa terra, não há de se comparar com as coisas eternas. É interessante, o primeiro comparativo, né? Quais são as diferenças, né, do homem exterior e do homem interior. Vamos a esse primeiro comparativo. O nosso homem exterior se corrompe e o nosso homem interior ele se renova. E eu quero entender com você por que isso se dá na nossa vida dessa forma. E o primeiro comparativo está lá no verso 7, que fala assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O nosso homem exterior se corrompe porque nós somos pó, nós somos dessa terra, nós somos vasos de barro. Mas o que há dentro de nós, o nosso homem interior, é tão precioso, porque não vem de nós mesmos, vem de Jesus, vem do seu Espírito Santo, vem daquilo que ele se manifesta através da nossa vida. Por isso se renova todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Assim também o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo,
sobre as nossas vidas, dentro das nossas vidas, ele vem nos renovando todos os dias. Eu penso que o nosso despertar é uma nova oportunidade. Penso que o nosso despertar é o Senhor olhando para nós e nos dando novamente o fôlego de vida. Após uma noite de sono, após um descanso, após uma virada. Gente, é um milagre o que acontece de um dia para o outro. O entardecer, o anoitecer, o amanhecer, a virada de um dia para o outro. E o Senhor ali está renovando cada dia e também renovando as nossas vidas. Um outro comparativo, né, que a gente pode fazer é em relação ao verso 17. O nosso homem exterior está vivendo tribulação. Ele sente, nós sentimos na nossa carne, no nosso dia a dia, a fadiga, o cansaço, todo o resultado de uma vida estressante, de uma vida atribulada, porque fala aqui de tribulação. Só que quando nós olhamos com o olhar do nosso homem interior, com um olhar cheio do Espírito Santo, nós vemos que é uma leve e momentânea aflição, uma leve e momentânea tribulação. Nós somos renovados a olhar para aquilo que vem depois. É interessante que o nosso homem exterior, ele está envelhecendo. Nós estamos cada dia. Se nós não estamos numa fase de crescimento, como as crianças, adolescentes, nós já chegamos à fase adulta, nós só temos agora o momento de se reproduzir e envelhecer. E eu não sei em qual processo você está, mas o seu homem exterior vai te lembrar disso. Começa todos os sinais de envelhecimento, de perda de vitamina, olhando para o nosso corpo físico mesmo, nós podemos falar isso. Só que eu quero que você pare e pense, não só no seu homem exterior, mas naquilo que você tem vivido dentro de você. Esse homem interior, essa nova natureza que você herdou em Jesus Cristo através da salvação. Porque é interessante como nós vamos envelhecendo com o nosso homem exterior, mas no nosso homem interior nós vamos amadurecendo, nós vamos nos preparando. E para quê? No verso 17 também está a resposta. Produz para nós eterno peso de glória, e isso não se compara com nada que nós estamos vivendo, com nada que nós estamos vivendo no nosso corpo, no nosso homem exterior, nesse momento da nossa vida, com aquilo que nós iremos viver. O nosso homem interior está sendo preparado para vivermos uma glória eterna com Jesus, para vivermos a presença de Jesus, para vivermos com Ele eternamente. E isso, acima de qualquer comparação, é algo que nós nunca vivemos, é algo que nós ansiamos, é algo que a gente não tem ao que comparar. Tamanho maravilhoso é. Eu quero te fazer uma outra comparação, que está um outro comparativo, né, na verdade, entre esse homem exterior e esse homem interior, que está aí no verso 18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O nosso homem exterior, ele está ligado às coisas que se veem, às coisas que podem ser tocadas, às coisas que a gente pode vivenciar e experienciar ainda nesse mundo. O nosso homem interior está ligado às coisas que se não veem. Fé, a nossa fé, o Espírito Santo produzindo fé no nosso coração. Outro comparativo aí, o homem exterior está ligado às coisas temporais, mas o homem interior, ele está ligado nas coisas que são eternas. Por isso, querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, eu não sei o que você tem vivido hoje, se você está vivendo uma tribulação, se você tem vivido desgaste físico, se você tem vivido realmente sentindo, sabe, que as coisas dessa vida, o seu próprio corpo, tem tentado te desanimar. E aí a gente começa falando, nós não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a gente tenha contato com tudo desse mundo, ainda que a gente viva coisas tão desafiadoras, tão difíceis, tão estressantes, tanto contato com ansiedade, tristeza,
com o estresse, o nosso homem interior se renova. Mas essa renovação só se dá através do Espírito Santo de Deus. E eu quero te perguntar, eu quero te fazer refletir nesse momento, o que é que você tem feito para se renovar também todos os dias? É o mover de Deus na nossa vida, fato. Só que eu quero te perguntar se você está atento às coisas que corrompem a esse homem exterior, ou se você está atento às coisas que o Espírito Santo de Deus vai te renovando todos os dias. Eu quero te perguntar o que você tem feito para se sentir renovado todos os dias. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você anote sobre isso. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração para te renovar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra entre a medula, em lugares muito precisos. São lugares muito precisos. Em lugares onde somente o Espírito Santo de Deus pode agir. Eu quero te perguntar, você tem lido a palavra, você tem se deliciado daquilo que Deus tem para falar ao teu coração, para te renovar? Eu espero que a partir desse vídeo simples, você já se sinta renovado, você se sinta movido e motivado a buscar uma renovação. Porque mesmo sendo um vaso de barro, mesmo envelhecendo, mesmo vivendo dificuldades, mesmo olhando para as coisas que se veem, eu quero que você tenha um renovo através do Espírito Santo que enche esse vaso de barro. Que essa leve e momentânea aflição não roube a sua visão para as coisas que se veem, mas para as coisas que são eternas. Que você tenha um momento de preparação ao invés de envelhecimento, um momento de amadurecimento, e que você não compare, que você olhe para tudo aquilo que você vai viver na glória com Cristo, a sua vida eterna. E assim você seja renovado todos os dias. Nós estamos vivendo um tempo de renovação e eu quero convidar você a renovar a sua mente, como nós já falamos, e a renovar-se dia a dia com a ação do Espírito Santo de Deus. Leia todo o capítulo de 2 Coríntios 4. Ore, louve ao Senhor, leia a palavra, tenha boas conversas, tenha momentos com o Senhor de aprendizado, tenha momentos de crescimento, faça cursos, faça imersões sobre a palavra de Deus, cresça, procure pessoas para te ajudar, ajude pessoas, e quando a gente está ajudando, a gente está praticando, a gente está ensinando alguém e a gente também está aprendendo. Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, renovado em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Grande abraço.